Olá, meu nome é Paulo e desde 2012, 2013 eu tenho um canal e esse canal ele é voltado, é um canal mais pessoal, voltado mais para jogos, videoaula que eu produzo, livros que eu estou lendo, enfim, em geral. E essa é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo falando sobre finanças, né, principalmente de reserva de emergência. De um certo modo, eu estou fazendo esse vídeo, mas para falar um pouco da minha própria experiência quanto a isso, né? Eu tenho 47 anos e nunca fui bem em finanças, né? Eu sempre fui alguém que sempre torrou dinheiro. Tive momentos na minha vida que eu tive subemprego, ganhava muito pouco. Aí quando comecei a ganhar mais, eu comecei a aumentar meu padrão de vida. O pior erro que eu fui fazer também. Por quê? Porque eu achava que o dinheiro nunca ia acabar. Eu sou professor na rede estadual, concursado tanto no estado de São Paulo como na minha cidade também. E eu posso dizer que eu vi vários pontos da minha vida, momentos que eu ganhava muito pouco, outros que eu ganhei bastante, e eu nunca parei para pensar no futuro, né? Eu sou casado, já vai ser 19 anos que eu estou casado, tenho duas filhas, consegui conquistar algumas coisas, como um terreno, eu comecei a poupar dinheiro, só que comecei a gastar muito, porque começou a aumentar meu padrão de vida, comecei a gastar em bastante coisa. Eu acho que quem está assistindo isso aqui consegue entender mais ou menos o que eu estou falando, né? Comprava muito impulsivamente e entrei no cartão de crédito. Quando entrei no cartão de crédito, acabei realmente perdendo o controle de tudo. Consignado, uma dívida grande em banco, nome sujo, meu score no Ceará, no Ceasa é baixo, enfim. E E isso, de um certo modo, prejudicou muito a minha vida econômica, né? Minha vida financeira, por quase uns 10 anos, para ver como que você entra na roda, na corrida dos ratos, como diz aquele livro lá, e você não sai mais do pai pobre e pai rico, né? E em agosto passado eu comecei a guardar um dinheiro a mais, né? Mesmo assim, ainda ia gastando um pouco comigo, né? E, e esse dinheiro acabou servindo como reserva de emergência. Eu só fui entender o que que é reserva de emergência, para falar a verdade, no começo desse ano, 2025. E 25. E isso fez um bem tremendo para mim, sabe? Eu tinha dinheiro na poupança, mas eu fui gastando, achando que ia sempre conseguir repor o dinheiro e nunca fiz isso porque eu não tinha uma consciência econômica, não tinha essa educação financeira. E eu fui gastando muito dinheiro. Isso me trouxe problemas para mim, para minha esposa principalmente, para minhas filhas, que afetou bastante coisa. E uma das grandes virtudes que a gente tem mesmo, lembrando as palavras do rock, né? Não é quanto a vida bate em você, mas sim quando você consegue apanhar e se levantar para continuar, né? Praticamente ele fala isso. É como eu fui aprendendo depois com os anos. Eu não tenho mais, não sou mais jovem, né? Eu tô com 47 e eu já tenho que pensar na minha aposentadoria, por mais que é uma situação mais complicada. É, enfim, eu estou já planejando quanto a isso, mas enfim, em 2025 para cá, né, eu comecei a estudar mais educação financeira, estou fazendo meus aportes, eu tenho minha carteira, enfim. Isso a gente pode estar falando em outro vídeo, mas o ponto principal aqui é o seguinte: sempre pode acontecer problemas na tua vida, sempre. Por exemplo, em abril, a minha esposa teve que fazer uma cirurgia e praticamente onde eu vou conseguir dinheiro? A cirurgia com o pós-operatório e tudo ficou mais de 20 mil reais que eu tive que levantar, né? Quer dizer, eu tive que fazer empréstimo em banco no Nubank, tive que emprestar de familiares, comprometi meu primeiro, o 13º, então não vou ter nada no final do ano. Enfim, foi uma tristeza total. Consegui levantar o dinheiro, minha esposa fez a operação, graças a Deus, deu tudo certo, mas aí fiquei com aquela dívida, né? O que mais estava comendo juros ali era o Nubank, né? O Nubank de um valor de 9 mil subiu praticamente com juros lá para 20 mil praticamente, fora os outros empréstimos e que eu tive que fazer por parte, né? Fui pagando, ó. Em abril, nós estamos em julho, então esse é um vídeo também de falar dessas pequenas vitórias, né? E ficou um dinheiro como reserva, né? Do fundo
da reserva de emergência. E eu fui pagando, né? Eu tava doendo no coração, sabe? Você tava aportando, tava indo tudo bem, você tá quitando as suas dívidas, tudo, tava indo bem, aí vem esse cavalo de pau, é um problema de saúde que você tem que resolver. E eu tinha um pouco mais de 7 mil e alguma coisa como reserva, né? Eu tava vendo os juros ali, o rendimento, né, diário, tá bonitinho de ver. Consegui juntar até ali mais ou menos 11 mil, que aí fui recebendo dinheiro por fora, fui vendi algumas coisas, vendi bastante coisa para você ter uma ideia. Mas o ponto principal é que acabei conseguindo quitar, pelo menos em julho agora, é, praticamente toda a dívida que eu tinha. Eu paguei tanto o empréstimo que eu fiz com pessoas da minha família, com minha mãe, ali eu paguei 2.400 mais 8.700 apenas do dinheiro ali que eu tinha, da reserva de emergência, foi tudo. Como eu estava pagando parcelas antecipadas, né, eu estava amortizando, eu estava derrubando de 22 mil que eu tinha que pagar, eu estava devendo 17 mil. E se eu pagasse à vista, ali o que faltava era 8 mil e pouco. Quando eu estava com dinheiro para aquilo, quitei. Paguei tudo. Foi um alívio, porque eu ia estar pagando parcela até 2027, né? Então isso estava atrapalhando todos os planos que eu tinha. Não saí do buraco que eu tô ainda, tenho algumas pendências, prestei nome para gente da minha família, e você sabe o que acontece quando você empresta nome e tudo, mas eu tô conseguindo renegociar bastante coisa e acima de tudo, começando a pensar, ter mais foco na minha visão, da minha vida, sabe? Tô tendo mais foco quanto a isso. Aí posso falar que eu fiquei extremamente desanimado nesses últimos meses, né? Eu estava chegando à operação da minha esposa, estava preocupado com isso. Foi um momento bem complicado porque estava uma renda dela. Eu ganhava, estava ganhando relativamente bem até o ano passado e por alguns contratempos caiu bem o meu salário e ainda para ajudar o Estado de São Paulo tá errando no pagamento e eu estou ganhando bem menos que eu devia estar ganhando, enfim, por pagamentos errados que eles fizeram, agora estão descontando. Então, são coisas que você não planeja, mas a reserva de emergência, isso foi a base do colchão ali para mim poder respirar aliviado, sabe? É, esse seria uma pequena vitória que eu tive, né? De praticamente 17 mil num bank que eu tava devendo, mais 2.400 que eu emprestei da minha mãe também para cirurgia, tudo. Consegui quitar tudo assim em 3 meses, graças a Deus com isso, sabe? Graças a Deus, porque você tá numa fase da vida. Esse vídeo aqui vai fazer mais sentido para aquelas pessoas que já estão um pouco mais de idade também, sabe? Pode dizer idade, né? 47 anos, nós já não é nenhum jovem também, sabe? O peso da idade vai caindo. E eu posso dizer que nesses últimos meses, do ano passado para cá, minha mentalidade mudou muito, né? Quanto à questão da finança, né? E isso, caso vocês quiserem que eu faça mais vídeo assim, eu faço, tá? Também para mim é bom porque eu desabafo, sabe? Não tô vendendo nada, não tô fazendo nada. Mas foi uma vitória porque realmente eu nunca fui uma pessoa que poupasse dinheiro, né? Eu consegui comprar bastante coisa e tal, mas eu sempre fui, sabe que a questão do tema agora hoje de minimalismo, né? É uma coisa que eu nunca fiz. Hoje eu não estou muito preocupado com isso. Estou mais focado daqui a 15 anos. 2027 quero ver se consigo construir minha casa. Já é para estar construindo se eu fosse tão estúpido, né? Com a questão do dinheiro. Se eu não tivesse me atolado tanto na cartão de crédito e em dívidas bobas, como você vai colocando ali. Só que o ponto principal é, juntei dinheiro, coloquei na reserva de emergência, criei, nem sabia o que que era isso, então o dinheiro também, fala a verdade, ia ser usado para outra coisa. Enquanto isso, eu fui estudando e fui aportando e estou fazendo esses aportes. Vendi algumas ações que eu achei que estava valendo a pena para juntar o dinheiro para quitar ali. E ainda, o melhor de tudo é que ainda sobrou um bom dinheiro para mim ainda, né? Quer dizer, para os padrões que eu tô agora, sobrou um bom dinheiro, né? Esse dinheiro é o que eu fiz. Joguei, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas juntei tudo, coloquei no turbo de 115% do CDI lá da Nubank e eu comecei a criar uma outra caixinha de reserva de emergência. Essa reserva de emergência comecei com R$ 33, agora eu tô com 138, né? Então, e já está rendendo 107 centavos ali por dia, 8 centavos.
É isso, só para estar ali o dinheiro. Então, esse dinheiro eu já estou ocupando ali para isso. E o que sobrou do pagamento, né, de tudo aquele pagamento que eu fiz do banco, que eu tinha lá, tem outro local que está rendendo mais, né? Tá 1,68 por dia. É, e isso está trazendo um pouco de respiro para mim, porque agora mesmo caindo o salário, já está uns 3, 4 meses caindo, que caiu o meu salário, e fora os descontos. Eu estou conseguindo fazer um orçamento enxuto, estou conseguindo pagar todas as coisas sem nenhuma dívida. Você fica desanimado, né? Porque você faz um outro cenário na tua cabeça e nunca meio dá certo. Teve um momento que estava desesperado mesmo, sabe? Foi um momento complicado e até conseguir juntar todo o dinheiro que tá essa, que o juros está muito alto mesmo, né? E eu consegui, graças a Deus, quitar isso. Então, uma dica que eu dou aí para quem estiver assistindo, quem estiver numa situação igual eu, novamente, eu estou indo no buraco, certo? Estou dentro do buraco financeiro, tenho outras contas para pagar, mas essa aqui era a principal, né? De 17 mil para 8 mil, eu já tava, eu pago outros, para ter uma ideia, eu tinha pagado uma parcela de R$ 800, aí eu olhei lá, puxa, 2027, até 2027 pagando, e se acontece alguma coisa? Aí renegociando ali, paguei tudo à vista, com o dinheiro que estava lá na reserva de emergência e boa. Pronto. Se você está numa situação desse tipo também, primeiro, não se desespere, tá? É frustrante, frustrante, parece estar com o mundo na costa, parece que não tem como você falar muitas vezes, às vezes você quer passar por outros caminhos, você quer fazer outra coisa, você quer esquecer que você tem isso, e isso é a pior coisa que tem. Caiu também o rendimento, porque minha esposa é autônoma e nisso ela ficou um bom tempo sem trabalhar, mais de um mês sem trabalhar, então tá sendo, né, um ano bem complicado, mas a gente tá conseguindo resolver. Ainda mais quando a gente viu que, ela viu que eu tive que conversar com ela a respeito sobre eu não ser sábio o suficiente para mexer com as finanças. Então, nisso aí foi pior que uma traição, sabe? Nesse sentido, trair a confiança dela. Isso aí a gente pode estar conversando depois também. E a gente conseguiu se resolver bem também, né? Tudo é conversa, 19 anos. Graças a Deus deu tudo certo, porque ela viu também que a mudança minha, sabe? Isso é o problema. A gente não tem educação financeira e torrar todo o dinheiro, sabe? E a gente vê cada vez mais os brasileiros estão endividados em tudo, sabe? Mas enfim, eu posso dizer que hoje esse vídeo é mais uma alegria para mim, né? Porque foi uma vitória, foi uma vitória mesmo, tinha um peso na minha costa, vários, né? E eu tô mais focado, né? E isso aí eu gostaria de estar compartilhando com vocês depois. Então, se você é novo, que você está assistindo aí no canal, se inscreva também, curte aí se gostou, né? Eu falo a verdade, eu tô mais, como disse anteriormente, desabafando, né? Que é complicado quando você entra nas corridas do rato, quando você está endividado, quando você muitas vezes não vê nenhum sentido. Aí você ora a Deus, você fica centrado no objetivo, você desanima, mas você continua e pede sabedoria mesmo para poder mexer com as finanças e Deus vai te iluminando e você vai fazer os trabalhos corretamente, sabe? Então se você está endividado, tanto homem, mulher, concentre no que você está fazendo. Converse com seu parceiro, com a esposa, com seu marido. Monte, você que é mais jovem, que acompanha o canal aqui também, monte uma reserva de emergência, não mexa no dinheiro, esqueça de mexer no dinheiro. Coloque R$ 10 que seja, R$ 15 que seja, vai colocando aos poucos, mas que esteja ali para você, porque quando uma coisa vai acontecer, e Deus queira que não seja nada grave como foi no meu caso, que você tenha de condições de ter esse colchão para você sair dela. Tá? Então, vai pensando nisso, esqueça, caiu o dinheiro, conseguiu dinheiro, se pague primeiro, pague você mesmo, sabe? Separa o dinheiro, coloque, esquece ali num banco digital ou na poupança, mesmo que o rendimento seja pouco, mas coloque, esqueça que tem o dinheiro ali. Depois, e vai colocando, depois você vai aprendendo, vai investindo, aprender a investir, vai aprender a ver que mais rende mais, o que você começa a ter um projeto de vida e você começa a focar nisso. O meu agora já está bem, para mim, já mais focado em pelo menos em 3 pontos, que aí eu vou estar passando para quem quiser
depois em um próximo vídeo, mas nesse ponto pense em reserva de emergência, pense em guardar dinheiro para evitar qualquer tipo de problema. E esse dinheiro, a reserva de emergência, você não vai gastar em lanche, você não vai gastar em comprar nada, nem pagar aquela sua conta que você está devendo ali na loja. Não, é para deixar guardado para evitar algum problema muito grande. Se acontecer alguma coisa aqui agora, por exemplo, eu vou ter um dinheiro guardado. Eu tenho um dinheiro guardado. Se quebrar a geladeira, vou ter um dinheiro guardado. Esse é o foco que nós temos aqui. Você não vai usar esse dinheiro da reserva de emergência para gastar em qualquer coisa. Então, nesse ponto, consegui ver realmente a importância da reserva de emergência, do dinheiro que sobrou. Isso aqui já está para finalizar, que já está na caixinha turbo, já está para uma outra finalidade. Então, aqui lá eu já não estou mexendo, e a reserva de emergência estou criando para uma outra finalidade, que é para esses fins, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse aqui, falar a verdade, é um vídeo mais para desabafo mesmo, e também é um vídeo para comemorar um pouco, né? Porque que a gente leva tanta bordoada muitas vezes no dia a dia, é tanta luta que você tem, e quando você consegue sair de uma situação, quando você consegue sair de uma situação, você tem que comemorar, né? E eu não quero gastar dinheiro comemorando nessas horas, mas espero que ajude vocês, tá? Comentem aí se vocês gostaram, e enterro.